Fala, galerinha de Nova Iguaçu, galerinha do Chat Podcast, sejam bem-vindos, boa tarde. Hoje, mais um programa e mais do que especial. E a mesa hoje está muito especial mesmo. Estou aqui com a Etienne mais uma vez. Etienne, boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. É o nosso programa número 2 aqui da cidade. 002. Aqui da cidade de Nova Iguaçu. Mas o nosso convidado é 01, gente. Porque, olha, a gente hoje tem um papo, um assunto muito bacana. É um assunto que está sempre em pauta, Joelson. Sempre. Sempre em pauta. É algo que as pessoas têm muita dúvida e muitas assim, mas eu já não, acho que já não dá mais para mim. Dá. Fica com a gente nesse podcast que você vai entender tudo sobre emagrecimento. Verdade, mas antes vamos falar dos nossos patrocinadores, que é muito importante, Tiene. Sem eles, nada disso estaria acontecendo, correto? Verdade. Então a gente vai começar falando da Clínica Crescer e Sorrir. Clínica Crescer e Sorrir fica aqui na cidade de Nova Iguaçu. Endereço é a Rua Mário... Aqui é a rua Guimarães, que a gente está. Né? Mário Guimarães, número 428. Prédio Lemon, gente. A Clínica Crescer e Sorrir aqui em Nova Iguaçu fica aqui no Prédio Lemon. E se você está em busca de ter um sorriso perfeito, você de repente perdeu seus dentes e está em busca aí de fazer implantes, a Crescer e Sorrir pode te ajudar, tá? É só você entrar em contato, agenda uma avaliação gratuita com os dentistas e marca o seu horário. O telefone deles é o 3646-3030, Dr. Cristiano Castro. Lembrando também que vai ter a grande inauguração do Instituto Crescer e Sorrir, que já está em funcionamento, Etienne. Já está em funcionamento. Já pode agendar lá horários, né? Isso, já pode agendar, já está funcionando, tá? Verdade. Fica do lado do posto ali, o posto de gasolina. Em frente, Praça do Skate, em frente ao viaduto. Isso aí. Não tem como errar. Outro patrocinador também aqui da gente é o Peixe do Vanô. O Peixe do Vanô, inclusive, mandou vários presentes aqui para o nosso convidado. Daqui a pouquinho a gente coloca aqui na mesa para vocês darem uma olhadinha. Mas se você está em busca de um almoço ou um jantar perfeito, entre em contato com o pessoal Peixe do Vanô, o restaurante número 1 aqui da cidade de Nova Iguaçu. Eu que gosto muito de doce também, tem um patrocinador aqui também que trouxe um docinho, cereja com menta, né? Cereja com menta, nossa, muito obrigada, sempre tá com a gente aí também no programa 01, no programa de hoje, também mandou vários doces, mas, Joelson, acontece que doces é limitado, né? Não pode ficar comendo muito não, e a gente vai entender o porquê. E hoje a gente vai falar muito sobre isso, né? Exatamente, então vamos falar agora também do nosso patrocinador oficial, não só do dia, mas o nosso parceiro aí, que é a Cedif. Cedif é a clínica responsável por emagrecimento através de balão intragástrico. Ou também tem aqui, ó, a gastroplastia endoscópica. Então você que, mas Etienne, eu não entendi nada dessas palavras. O que significa? Significa que você pode perder peso consideravelmente através do balão intragástrico e você vai entender melhor como funciona tudo isso se você ficar com a gente no podcast de hoje. Porque o nosso convidado de hoje, ele é o responsável da Clínica Cedif, médico gastroenterologista e endoscopista bariátrico. Falei certo, né? Certíssimo. Então, estamos recebendo aqui o Dr. Wilson Lemos Júnior. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um grande prazer o convite que vocês fizeram para a gente estar aqui conversando sobre um tema extremamente atual e presente na vida de todo mundo, que é sobre a obesidade. Parabenizar também vocês pelo chá de podcast, por trazer informação. A gente vive num momento aí de desinformação, né? A gente vive num momento de informações diferentes do que realmente é a verdade. E vocês trazendo esse chat podcast para a gente divulgar realmente informações verdadeiras de benefício para a população. Realmente é um movimento empreendedor muito importante, parabéns para vocês por isso. Poxa, muito obrigada, doutor. É o que o senhor falou, são muitas informações, às vezes, que não bate ali com a verdade, né? Então, por isso que tem que ter aqui uma pessoa que é especialista. Falando ainda da Cedif, eu falei do endereço da Crescer e Sorrir, eu vou falar também do endereço da Cedif, gente, já fica ligado, ó. Já marca a sua consulta, endereço é Rua Ivan Viné, número 97, grupo 101, Nova Iguaçu. Também fica localizado aqui, Cedif. O
telefone deles é o 2768-7259. Fica em cima da Drogaria Pacheco, não é Isso, isso? exatamente ali. Exatamente. Show, perfeito. Bom, então vamos bater um papo, Dr. Wilson. Primeiro eu queria que o senhor contasse um pouquinho como que começa a sua trajetória na medicina e contar também um pouquinho sobre o que te levou a se especializar em gastroenterologia. Essa parte é, de certa forma, até bastante emocionante falar, porque eu posso dizer que isso tudo veio de influência de papai, né? Ah, então tem alguém, né? Eu sou Wilson de Lemos Júnior, né? E meu pai, Wilson de Lemos, sempre foi um apaixonado por medicina, sempre atuou na medicina aqui em Nova Iguaçu, se formou em 1966 e sempre desenvolveu a medicina aqui. E ele se tornou gastroenterologista, ele montou o consultório dele de gastroenterologia. E durante toda a minha fase de juventude, de adolescência, eu fui influenciado por tudo, pela paixão dele, pelo amor dele pela medicina. E isso não me deixou nenhuma dúvida em relação ao que eu queria ser, que era a pergunta, né? O que você quer ser quando crescer? Sinceramente, nunca falei outra coisa a não ser médico. Às vezes eu falava que queria ser cientista. Então tem uma coisa junta aí, né? E por influência dele, me formei médico. Fui influenciado também na área da gastroenterologia e na endoscopia, que era o que ele fazia. E depois de ter toda a minha formação, aí eu voltei para trabalhar com ele e montamos junto a clínica. Ela foi fundada em 1987, em termos de razão social. Aqui na cidade de Nova Iguaçu? Aqui na cidade de Nova Iguaçu, era lá do outro lado. E com o crescimento da clínica, a gente... absorvendo, adquirindo outros profissionais, a clínica foi crescendo, a gente precisava de maior espaço. E aí, em 2014, a gente mudou, que a gente era no prédio da Unimed, do outro lado da cidade. Uhum. A gente veio para cá em 2014 e inauguramos a clínica aqui, onde é ali em cima da Drogaria Pacheco, ali onde vocês conhecem. E então são 27 anos aí, né, de trajetória, desenvolvendo a gastroenterologia, a endoscopia na cidade. E as coisas foram evoluindo, onde a gente desenvolveu a gastroenterologia, desenvolveu a endoscopia. A gente trouxe para cá métodos extremamente inovadores de tratamento em relação à endoscopia. A gente trabalha com o que existe de mais moderno em relação às técnicas endoscópicas, são várias delas. Só que com o passar do tempo, eu comecei a ver que meu consultório, eu gosto muito de hepatologia, né, doenças do fígado. E eu comecei a ver que de cada 10 pacientes que eu atendia, de 5 a 6 era esteatose hepática. O que é isso? Gordura no fígado. Então eu já começava a ver que a obesidade, isso de alguns anos para cá, a obesidade já vinha crescendo. Na endoscopia também eu comecei a ver que a gente começou a ter que fazer endoscopia em pacientes mais obesos. E fazer endoscopia em paciente mais obeso, você precisa ter uma estrutura para isso. Não é uma coisa tão simples. E os pacientes eram encaminhados para o hospital. Eu falei, não, vamos montar uma estrutura para a gente fazer aqui. Uhum. E a gente começou a fazer endoscopia em obeso. Meu irmão, tá, Dr. Wanderson, que é médico, ele seguiu para o lado da cirurgia geral. E onde que ele foi parar? Cirurgia bariátrica. Então, a clínica começou a caminhar em relação à presença de cada vez mais de obesos. E os outros médicos também, endocrinologista, o cardiologista. E eu comecei a ver que a gente tem que abrir um espaço e começar a se dedicar, porque é uma medicina um pouco diferente, né, do que o habitual, tratar de obesidade. E aí, de uns anos para cá, a gente começou a entrar nisso, e começamos a colocar a obesidade como foco do nosso tratamento e desenvolver tudo associado a isso. E por isso que a gente está aqui conversando e vamos falar bastante sobre isso. A CEDIF, então, ela se tornou referência, né, durante todos esses anos no tratamento da obesidade, né? A gente faz alguns tratamentos em relação... Temos alguns exames pioneiros na cidade, a gente faz... elastografia hepática para ver se o paciente tem risco de cirrose ou não, através de ultrassonografia. A gente faz ecoendoscopia, a gente faz CPRE, que são procedimentos realmente bastante inovadores, e a gente tem um certo pioneirismo nisso mesmo.
E aí a gente começou a crescer por estar desenvolvendo coisas novas na cidade e trazendo coisas realmente de tecnologias assim de uma qualidade um pouco incomparável mesmo. Então, e a gente foi crescendo relacionado a isso. E quais assim os serviços hoje que a Cedif oferece hoje? Então, o que acontece? Então, eu comecei a ver que a gente tinha um filão muito importante de paciente para cuidar, que é o obeso, e na clínica a gente já tem todas as especialidades do tratamento do obeso. A gente vai conversar um pouco mais para frente sobre multidisciplinaridade, né? Que o tratamento da obesidade você precisa de vários profissionais, de uma equipe. Sozinho você não consegue. E nós temos tudo na clínica. Nós temos o endocrinologista, nós temos a nutricionista, nós temos o psicólogo, nós temos o cardiologista, nós temos o cirurgião bariátrico, nós temos o gastroenterologista, nós temos a endoscopia bariátrica, nós temos o cirurgião bariátrico e nós temos também para procedimentos que precisa fazer risco cirúrgico, cardiologista. E depois que o paciente ganha uma autoestima boa, que o paciente está bem, a gente tem a cirurgia plástica. Olha, que legal. Essa a gente não sabia, né? Exatamente. A gente tem a cirurgiã plástica lá também, que trabalha com a gente, e a gente tem um convênio com o personal. Então, nós somos... Completo. Então, o paciente não precisa... você vai para o endocrinologista, marca a consulta lá no outro local e marca outro dia. A gente consegue fazer tudo no mesmo centro, no mesmo local. E, querendo ou não, isso tem influência em relação ao tratamento do paciente, a melhora a perda de peso, porque ele não precisa sair para nenhum local, ele consegue fazer tudo ali dentro, e isso é um grande diferencial da gente em relação ao tratamento da obesidade. Deixa eu falar. Gostou, né? Isso. Eu estou muito à vontade em bater esse papo com o Dr. Wilson, porque assim, a gente conversando antes, eu falei para ele que eu sou uma paciente bariátrica, eu vou fazer 5 anos de cirurgia bariátrica. E assim, doutor, realmente o que o senhor disse, primeiro, eu acho que assim, as pessoas, elas precisam se reconhecer como uma pessoa obesa. Eu, por exemplo, eu achava assim... não, que isso, não sou isso tudo, não. Será que eu, sabe? Então, assim, muitas das vezes fala assim, mas o próprio paciente que ele está numa condição de obesidade, eu vou te perguntar em qual momento a pessoa consegue se identificar como obesa, porque eu não me via. Eu olhava no espelho e eu achava que não dá em mim. Quando você vai experimentar uma roupa que você vê que não dá. Então, assim, eu tô falando coisas assim muito pessoais, né? Que por que eu procurei a cirurgia bariátrica? Porque eu cheguei num momento que eu tava com resistência insulínica e eu tava com a pele escurecida em diversas partes do meu corpo, e a minha ginecologista que falou pra mim: Etienne, procura um tratamento de emagrecimento. Na época ela nem falou diretamente uma cirurgia bariátrica, mas você tem que emagrecer. E quando você está obeso, você se sente meio acanhado quando alguém fala que você é um obeso. Porque, como eu disse, eu não me reconhecia como tal. E aí cheguei aí no médico, quando o médico falou assim, não, você é sim, você é uma paciente... você está em obesidade nível 2, se eu não me engano, que eu tava, eu acho, já, tipo, mórbida, certo. Sabe? E eu tomei aquele choque. Então, eu acredito que o senhor deve ter diversos casos de pacientes que, de repente, igual, o Joelson te perguntou, quais as especialidades que tem na clínica? Você imagina um paciente que vai lá para poder fazer um exame no fígado, descobre que tem ali uma gordura no fígado ou algo a mais, ele não foi para tratar a obesidade, mas ele é um obeso. E aí você precisa, talvez, dizer para ele, olha, você precisa de um tratamento além, não é só isso. Como é que funciona isso? Esse é o dia a dia do consultório. O dia a dia. O paciente, ele vai segmentado. Ele vai para o ortopedista porque está com a dor no joelho, mas chega lá, o médico fala, olha, isso aí é da obesidade. Ele vai no hepato, vê que tem gordura no fígado, isso é da obesidade. Ele vê uma glicose alta, vai no endócrino, isso é da obesidade. Então, ele vai segmentado e ele não consegue entender que realmente o problema é um só e não todos os outros. E isso é interessante o que você falou, porque isso é fundamental para a gente ter sucesso no tratamento da obesidade. O tema é até como vencer a obesidade, né? Então, eu vou dar até um spoiler do que a gente vai falar. Porque quando você entra num jogo, vamos botar um jogo de cartas, tá? Se você quer ganhar esse jogo de cartas, qual a primeira coisa que você tem que fazer? Você tem que saber as regras. Sim. Senão você vai perder. Então, eu estou entrando nesse jogo e sei as regras, senão você vai perder.
E existe a segunda coisa. Se você souber as regras, você não vai ganhar o jogo. Você tem que saber os macetes. E na obesidade é exatamente a mesma coisa. O paciente é fundamental que ele saiba as regras do jogo da obesidade. E a primeira coisa da regra do jogo da obesidade é se reconhecer. Eu sou um obeso, eu estou acima do peso. Então, ele reconhecendo isso, ele tem grande chance de começar um tratamento, procurar um profissional adequado e começar a saber sobre a obesidade todos os macetes para chegar ao sucesso na perda de peso. E a gente vai conversar sobre vários macetes aqui relacionados a isso. Mas o que você falou é fundamental. O paciente precisa reconhecer que eu sou obeso e preciso de tratamento. É verdade. Um exemplo que eu vou te dar é em relação à diferença da obesidade para as outras doenças. A gente passa mal, teve uma dor de cabeça, a gente vai na emergência, faz um exame, diagnóstico, pressão alta. Então o paciente vai e assume, eu tenho pressão alta. O que ele vai fazer? Depois disso, vai procurar um médico. Depois que ele procura o médico explica a pressão alta, o que o médico vai fazer? Vai prescrever um remédio e vai dar um tratamento. Depois que ele dá o tratamento, o que ele vai fazer? Vai mudar os hábitos de vida. E vai ter que acompanhar o resto da vida com esse médico da pressão alta, que é o cardiologista. A obesidade, ainda existem muitos estigmas que fazem com que, primeiro, o paciente não reconhece, primeiro, o paciente acha que o tratamento é rápido, e segundo, que não precisa de acompanhamento. Vai dar errado. Vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Tá? Então, a obesidade, hoje, ela é uma doença. A pessoa que bota na cabeça que eu estou obeso, eu estou doente, aí qual é o próximo passo? Procurar o profissional. Chegou no profissional, o profissional vai fazer, o tratamento é esse. E segundo, a obesidade é uma doença crônica, tá? Segundo, ela é uma doença que não tem cura, tá? Então o tratamento é o resto da vida. Tá? E a gente tem que evitar alguns termos. A gente não está falando aqui de tratamento de emagrecimento. São duas coisas completamente diferentes. A gente está falando do tratamento da obesidade. Tratamento do emagrecimento, você emagrece para o casamento, você emagrece para botar uma roupa para uma festa, você emagrece para a escola de samba, tem as dietas mais loucas do mundo dos famosos. Isso é tratar emagrecimento, tudo bem. Obesidade, no caso, que a gente está falando, tratando de uma doença. Então, a gente está tratando uma coisa completamente diferente. Tá? Que é a partir de... desculpa a minha ignorância, a Etienne que entende muito disso, que já foi obesa, mas né, é fundamental saber esses números. Quando a pessoa ela sabe que ela está obesa, é pelo peso somente? IMC. Isso, exatamente. Então, a gente tem o IMC, que é um cálculozinho que você coloca na internet lá de peso e altura. E o IMC acima de 25, ele está acima do peso. O IMC acima de 30, ele está obeso grau 1, acima de 35, obeso grau 2, acima de 40, obeso grau 3. Tá? Então, o paciente que está com IMC acima de 30, ele está obeso. Tá? Existe 34, existe Doutor, puxa isso mais um pouquinho para perto, um pouquinho. Senhor, isso. Tá. Isso. Um detalhezinho, e isso é uma coisa que está sendo discutida muito no meio médico, que o IMC sozinho, ele não é tão fidedigno, ele tem alguns erros. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas então, porque uma pessoa muito musculosa pode ter um IMC de 40 e não está obeso, tem isso. Né? E o IMC também, ele não diz para você onde acumula gordura. Então, isso é diferente. Tem a ver com a gordura. Tem a ver com a gordura, mas como é que você vai saber que esse IMC realmente dá gordura? Biopedância? Né? A bioimpedância é quando você vai no médico, mas tem uma forma mais simples. Fita métrica. Fita métrica. Você coloca a fita métrica no abdômen, tá? Coloca perto da cicatriz umbilical. Se essa fita métrica na mulher for acima de 88 centímetros, e se no homem for acima de 102, aí está configurada a obesidade. Tá? Um IMC acima de 30, com a fita métrica, em mulher acima de 88 e homem acima de 102. Então, essa pessoa está obesa. Essa pessoa precisa procurar um médico, precisa de tratamento e tem que colocar na cabeça que tem uma doença crônica, incurável, que tem tratamento e que tem que ser feito um acompanhamento o resto da vida. Eu tinha um primo que ele morreu justamente por obesidade. Ele dormindo à noite, no tempo que ele ficou lá com a gente, ele não conseguia... acontece também, né, de respirar, ele se engasgava. À noite dormindo, ele se engasgava.
Aí acordava... Esses são as comorbidades todas que realmente a obesidade traz. Doutor, a gente ainda vai entrar no balão intragástrico, mas para eu não esquecer essa pergunta, deixa eu fazer ela logo. Para se colocar um balão intragástrico, também é necessário comprovar as comorbidades, as doenças referentes ou não? Então... Vamos entrar no balão intragástrico. O que a gente precisa é exatamente saber o que a gente está fazendo. A gente está querendo emagrecer ou tratar a obesidade, né? Então, o balão intragástrico, a indicação é tratar a obesidade. Então, uma indicação para o balão é um IMC acima de 27, tá? Tendo ou não comorbidades. Por quê? A gente fala muito hoje do tratamento pré-clínico, tá? A gente vai abordar isso, mas eu já vou falar. De cada 10 pessoas que você olha na sua família, numa festa, na sociedade, 5 estão acima do peso. É muita gente. Se você botar isso em milhão, se botar isso em cidade, é muita gente. Dessas 10 pessoas que você olha na cidade, no calçadão aqui em Nova Iguaçu, 2 a 3 estão acima do peso. São obesas, são doentes e precisam de tratamento. Então, são 5 acima do peso e 2 obesas. Então, a gente tem 2 coisas para fazer. Primeiro, tratar os que estão acima do peso, que é sobrepeso, que ainda não desenvolveram a doença obesidade. Né? Tá? E a gente tem que tratar as pessoas obesas. Então, essas 2 coisas são... A gente fala do tratamento pré-clínico e tratamento da pessoa doente. É fundamental para isso. Mas isso é genética? Então, genética ou estilo de vida? Porque então, também tem esses 2, né? Então, o estilo de vida da pessoa ou é algo genético? Isso é fundamental a gente ter em mente. Por quê? Antigamente, como é que a gente olhava o obeso na rua? A gente olhava como uma pessoa desleixada, uma pessoa que tem falta de vontade, uma pessoa que, isso aí não tem jeito. Isso aí também come pra caramba. Não vai pra academia, não vai. Isso aqui a gente chama de gordofobia, né? Exatamente. Tá? A gordofobia. Graças a Deus, as coisas estão melhorando. Então, é fundamental a gente saber que a pessoa não está obesa porque ela é desleixada, porque tem hábitos ruins. Ela é obesa porque realmente é uma doença. E por que o diabetes, a obesidade ocorre? Vários fatores. Tem a genética, tá? Tem a parte social, onde da década de 70 para cá alimento move a vida das pessoas, tá? Existe um aumento realmente do fornecimento de alimento para a população. Se você reparar, tudo que a gente faz socialmente é para comer. Tá? Vai lá em casa, vamos comer um negocinho. As grandes festas, Natal. Sábado e domingo, churrasco, né? E não é só sábado e domingo, é sexta, sábado e domingo. Tá? Ainda tem um futebolzinho no meio da semana. Então, tudo é feito para a gente comer. Tá? Então, essa parte social é importante. E existe uma outra coisa também que faz parte do mundo moderno, que é o sedentarismo. Não é o sedentarismo de a pessoa não faz exercício, não é isso. É porque hoje em dia a gente ganha vida sentado. Você pode acordar de manhã, 8 horas da manhã, entrar no computador, ficar no computador até 11 horas da noite o mês todo, você fica rico. Trabalhando. Você ganha seu dinheiro, você sustenta a tua família, fora outras coisas. Tá? Mas a vida moderna faz com que você, depois do Covid, então, mais ainda, com home office e com essas coisas. Verdade. Então, o sedentarismo da vida moderna é outra coisa. Juntando a parte do estresse também, você passa a dormir menos, o estresse você passa a ter gastilhos de alimentação. Só que de todos esses, a ciência já demonstrou que a causa do diabetes é genética em 70% dos casos. Genética. Existe genética do paciente comer mais, do paciente buscar a comida, do paciente ter um metabolismo de tendência à obesidade mesmo. Então, é uma doença genética onde esse paciente que tem essa tendência genética, se for colocado nesse ambiente de sedentarismo, se for colocado nesse ambiente social só de comida, ele vai engordar, tá? Se ele tiver essa genética e não for colocado nesse ambiente, aí a coisa pode ser diferente. Mas não é o que acontece com a maioria das pessoas. Coisa bem séria mesmo. Que daqui a pouco eu vou perguntar sobre mim também, porque eu como muito e não engordo. Isso, genética.
Genética. Isso é genética, entendeu? E se eu te acompanhar, eu tô frita, né? Porque tudo ele me carrega pra comer. Eu falo, Joel, se eu sou bariátrica, eu não posso. Tem que tomar cuidado, porque a parte familiar realmente influencia muito. Por isso que a pessoa... Isso é fundamental. A pessoa obesa, que tem um IMC elevado, ela não pode se comparar a outro obeso com o mesmo IMC. São dois organismos completamente diferentes. Tá? Tem gente que tem um IMC baixo, um IMC de 30, e é cheio de doença. Hipertensão, diabetes, não dorme. Tem gente que tem um IMC de 35, um pouco mais, e não tem tanta doença assim. E vai falar, poxa, mas ele é obeso, come pra caramba e não sente nada, eu sou um pouquinho mais cheinho. Então, não se compare, tá? A genética é diferente, nós somos completamente diferentes. Tá? É o famoso cada corpo é um corpo. Cada corpo é um corpo. Né? Eu vi algumas pessoas que me mandaram perguntas. A pergunta para o doutor, se dói, um exemplo, se dói colocar um balão intragástrico. Eu falei, gente, eu penso, o senhor vai responder, mas eu penso o seguinte, como me perguntaram, você fez cirurgia bariátrica? Eu não senti nada, doutor. Exatamente. Eu não senti nada. E eu já ouvi tantos relatos de pessoas, é porque eu passei mal, porque minha barriga inflou, porque eu vomitei, e papapá. Enfim, eu não senti nada. Eu saí do centro cirúrgico, claro, você tem lá os seus furinhos que você tem depois da cirurgia, mas assim, eu não passei mal, foi um pós super tranquilo, não senti dor. Então, assim, eu acredito que no caso do balão é a mesma coisa. Exatamente. Né? Não, vai ter paciente que no dia seguinte vai estar perfeito. E outras que, Mas é exatamente isso. Cada organismo é de uma maneira, cada organismo reage de uma forma diferente. Doutor, eu já vi casos de pessoas que tiveram problemas emocionais, problemas na vida, né? No cotidiano. E esses problemas, eles também podem ocasionar a obesidade, estresse, problemas emocionais, também colabora para... Então, falamos da genética, né? Se a pessoa tem a genética e a tendência para a obesidade, tá? Não tem a menor dúvida que é um dos grandes fatores de ganho de peso. E aí, no caso, ela tem que se alimentar da forma correta. E aí, o que ela tem que fazer? Sou obeso? Sou obeso. Então, vou procurar um profissional adequado, vou ser orientado e vou tratar essa obesidade e vou tentar descobrir qual foi o gatilho do ganho de peso. E começar o tratamento sobre isso, tá? Porque o estresse tira o sono, a pessoa não dorme, quem não dorme passa o dia inteiro estressado, o dia inteiro com gatilhos de vou comer doce, vou comer chocolate, quem está estressado tem que correr na vida, não faz exercício. Então, começa a ser um somatório de várias coisas que fazem com que ele ganhe peso. E aí, a genética, no teu caso, você pode ficar estressado o que for, você não vai ganhar peso. Interessante, hein? Você pode ficar estressado que Para de me estressar um pouco. Não adianta nada. Vocês já estão bastante tempo juntos, o estresse já foi lá em cima e já voltou várias vezes e você não engordou. Entendeu? Porque a genética influencia, isso é um grande exemplo disso. Doutor, deixa eu falar aqui que tem pessoas na live, vamos mandar um alô, né? Senão a galera fica triste. A Vanderlúcia, olá, boa tarde a todos. A Nancy, boa tarde, doutor Vitor. Luciano Martins, boa tarde. José Farias também mandou boa tarde, só sucesso. Luciano Martins, doutor Wilson, boa tarde, parabéns pela oportunidade. Qual sua experiência com os pacientes com insuficiência renal, síndrome metabólica e obesidade? Que é a pergunta do Luciano também, daqui a pouco se eu puder responder. Daiane, Cristiele, Rafaela, Pedro Rubim, João Pedro Vargas, boa tarde, doutor Wilson. Dói pôr o balão na barriga? Daqui a pouco vai responder essa pergunta. Galera, se você acha que dói, fica com a gente, porque o doutor vai explicar e vai tirar sua dúvida, mas não sai do podcast. Galera, estamos ao vivo, simultaneamente, no YouTube e no Instagram, tá, Etienne? Que legal. Aqui, ó, no Instagram, estamos ao vivo. Que bacana, top. Galera tá no Instagram também, mais de 100 pessoas, aqui no YouTube também mais de 20 pessoas aqui assistindo. E é isso. Então, o estresse, como o doutor falou agora, os problemas emocionais, podem contribuir ou não? Contribuem. A pessoa tendo a genética do ganho de peso contribui, é fundamental. Não tem a menor dúvida. Estresse com certeza. Ok, esse estresse aqui, então... Bom, doutor, quais são os principais riscos para a saúde de uma pessoa com obesidade? Então... Vamos começar a dar os macetes, né? Ou seja, do entendimento por que a obesidade é um grande vilão. O acúmulo da gordura
visceral, ou seja, o acúmulo de gordura no organismo, que é a causa da obesidade, né? Por definição é isso. E esse acúmulo de gordura, principalmente na parte do abdômen, tá? Forma um compartimento cheio de gordura que começa a produzir várias substâncias inflamatórias. Tá? Tem vários nomes, adiponectina, leptina, seja lá o que for. E essas substâncias inflamatórias, tá, fazem com que o organismo funcione de uma maneira diferente e cause a tão famosa e conhecida resistência à insulina, que é o carro-chave dos problemas do obeso. E esse aumento da insulina, ou seja, durante longo prazo, durante muito tempo, que causa todos os problemas relacionados à obesidade, como o Dr. Luciano Martins, já respondendo a pergunta dele, o aumento da insulina afeta os rins, tá? Aumenta a pressão. Esse aumento da pressão durante muito tempo vai levar à insuficiência renal, risco de diálise. Esse aumento da insulina faz acumular gordura no fígado, tende a levar à cirrose e depois as consequências da cirrose. O aumento da insulina mexe com o coração. Tá? O aumento da insulina aumenta os riscos de infarto, aumenta os riscos de derrame. O aumento da insulina é uma substância angiogênica, aumenta os riscos de cânceres, tá? Como câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de intestino e vários outros cânceres. Então, é lógico que existem outras substâncias, né? Mas o que as pessoas mais conhecem é relacionado à insulina. E esse aumento da insulina que realmente vai levar o organismo, de pouco a pouco, ganhando peso e levando a todas essas alterações. O ganho de peso mexe da apneia no sono, que é o teu amigo lá que passava mal. Eu tinha também. Tive. E a obesidade, ela é uma doença tão sórdida, porque diferente das outras doenças, você tem pressão alta, você toma um remédio, você fica bem, melhora e volta à tua vida com remédio. Consegue controlar, né? Mas a obesidade, ela vai te destruindo aos poucos, se você não sabe que ela está fazendo isso com você. É muito comum chegar no consultório e a gente vê o paciente já com 3, 4 remédios e eu pergunto, vamos lembrar da tua vida há 10 anos atrás? Quantos remédios você tomava? Ele, ou nenhum ou um. Vamos lembrar da tua vida há 10 anos atrás, você amarrava seu cadastro? Nossa, são coisas simples. Daqui a pouco você vai me fazer chorar aqui. Mas a obesidade ela é tão sórdida, ela vai destruindo você tão aos pouquinhos e coloca você numa situação onde você acha que não tem como voltar mais atrás. Eu tô de verdade... Mas é... Isso que ele falou... Você me falou uma vez que tinha dificuldade de amarrar, né? Olha, eu já passei situações, doutor, quem tiver na live... que estiver assistindo a gente, que assim, a obesidade, aí você tá me vendo magrinha, mas assim, eu cheguei a 120 quilos. Eu me lembro de uma vez que eu fiquei entalada numa roleta do ônibus. Isso, exatamente. Entalada na roleta do ônibus. E as pessoas no ônibus riam de mim. Então, assim, isso dói. Eu já fui em uma festa que eu sentei numa cadeira de polipropileno e eu caí no chão. Exato. Você tá entendendo? O cadarço, não, era uma sandália que você amarra a fivela do lado, eu não conseguia. Eu tinha que colocar a perna de lado, de lateral, porque você não consegue abaixar para mais. Então, são coisas... Sentar numa condução, num ônibus, se você sentasse do lado de uma pessoa, a pessoa fica assim, ó, se arrumando na cadeira porque você tá incomodando. E no avião, que o banquinho é pequenininho? E o cinto não consegue nem fechar. Então, ela vai destruindo as pessoas aos poucos, e chega a um ponto que a pessoa até acha que não é possível voltar ao que era antes. E é sim. Existe tratamento, existe melhora. Então, a pessoa entender a obesidade, o que está acontecendo com ela, as regras do jogo, como eu falei para você, e assumir isso e procurar um profissional, não tenha dúvida, ela tem tudo como você, parabéns, você tem um excelente resultado, tem como suplantar essas coisas. Você não consegue brincar mais com os filhos, você dá para os outros para brincar quando está cansado. Então, são vários aspectos que não é só a pressão alta, não é só o diabetes, o dia a dia fica completamente prejudicado e isso é reversível. Nossa. Doutor. Tem muitas perguntas aqui. Eu quero falar do balão. Tô curiosa. Calma, ainda tá mais pra frente. É porque o pessoal deve estar aqui junto comigo. Primeiro, responde essa, doutor. Dói pôr o balão na barriga? O João Pedro tá perguntando. O que acontece? Até as perguntas ali, a gente quer já resolver os nossos problemas
tá? Com as coisas fora da gente. Tá? Essa que é uma grande questão. A gente quer que os outros, ou as coisas, ou os remédios resolvam os nossos problemas. Então, toda essa ansiedade de perguntar como é que é o balão, como é que é o Ozempic, como é que é isso, como é que é aquilo, essa ansiedade não resolve. Isso não resolve absolutamente nada. Tá? O que eu quero botar aqui é que o que vai resolver é você entender a sua doença e você mudar de dentro para fora. Cabeça. Se você não mudar de dentro para fora, você vai botar balão, vai fazer o Ozempic, vai fazer a própria cirurgia bariátrica e tempos depois você vai voltar ao mesmo problema. Primeiro aqui na mente. Entendeu? Eu tô louco para falar de balão, tô louco para falar dessas coisas, mas antes disso eu quero que as pessoas entendam que isso não vai resolver o problema delas. Tá? Isso são métodos eficazes e eficientes, são vários, para ajudar a mudança que ela quer ter. E não o balão mudar a vida dela. Isso é um paradigma que tem que ser revertido. Porque tudo na vida tem que ter disciplina. Não adianta, porque senão vai botar balão 10 vezes e vai nos médicos várias vezes e não vai adiantar. Agora, respondendo, a colocação do balão não dói nada. A gente faz por endoscopia, dorme, absolutamente nada. Tá? Você pode ter um desconforto dias depois da colocação do balão. Isso acontece. Mas colocar o balão não dói absolutamente nada, nem retirar. 10 minutos, no máximo, entendeu? Respondeu, viu? Tem uma você estava falando uma coisa aí, mas a Érica também está perguntando sobre o reganho de peso pós-bariátrico. Você quer entrar em alguma pergunta antes? Esse tema é muito bom. Reganho de peso. Esse tema é maravilhoso. Vamos lá, peraí. Mas esse daqui a gente já perguntou. Vamos aqui. Doutor, por que é tão difícil perder peso? Ele está aqui. Muitas pessoas tentam emagrecer, mas não conseguem manter o peso que foi perdido. E o que acontece no organismo que dificulta essa manutenção? Legal. Esse é mais um macete do jogo que eu dei o spoiler para vocês. Tá? O tratamento a gente sempre foca em perder peso, vamos perder peso, vamos perder peso, vamos perder peso. Mas existe um centrozinho dentro do nosso cérebro chamado hipotálamo. É um órgãozinho muito legal que ele controla o peso. Tá? O que ele faz? Existem alguns hormônios para isso, tá? Onde o organismo sente fome, tá? Precisa comer. Esses hormônios sobem e aí você vai e come. Quando você enche o seu estômago, você tem o que a gente chama de saciedade, o organismo vai, produz uns hormôniozinhos e aí você para de comer. Então, existe essa regulação do hipotálamo, né? Estou com fome, então vou comer, encheu a barriga, não precisa mais, e aí você para de comer e perde a fome, tá? Isso que faz o hipotálamo. O que acontece? Quando o paciente está acima do peso, o organismo e esse hipotálamo querido, ele gravou que esse é o seu peso ideal. Então, se você está com 120 quilos ou 130 quilos, está lá tudo organizadozinho no hipotálamo que você tem que ficar com 120, 130 quilos. E o que acontece? Então, você começa a perder peso, tá? Você com o tempo vai perdendo peso, e chega um momento, tá, que o hipotálamo ele não vai ficar quietinho lá e dizendo assim, esse peso está legal. Ele acha que teu organismo está sofrendo. Ele acha que alguma coisa está acontecendo de errado no teu organismo, tem que voltar para aquele peso que você tinha antes. E ele faz você comer. Então, o reganho de peso é uma questão biológica. A ciência já mostrou isso. Tá? E isso é importante para a gente tirar um paradigma dos pacientes, dos profissionais de saúde, a gente falar que a pessoa teve o reganho de peso e é desleixada também. Ela reganha o peso porque largou tudo. Não é isso, não. Existe uma luta entre a pessoa, tá, e o próprio organismo em ser estimulado a comer para voltar ao peso anterior. Isso é uma coisa extremamente importante ser entendida. Por quê? Você está com 130 quilos, chega a 60 quilos, seu organismo vai querer botar você para 130 o tempo todo. E essa luta é que a gente tem que também investir para não ganhar o peso. E aí a pergunta de milhões, né? Como é que a gente faz para esse hipotálamo não fazer isso? Não fazer isso. Não tem como tirar esse hipotálamo, doutor? Essa é a pergunta de $1 milhão. No momento não tem nada. Então, o que a gente tem é conscientizar a pessoa disso,
para ela, quando tivesse os gatilhos de fome, a gente poder, a pessoa reconhecer que é o gatilho, ela ser orientada nutricionalmente para com essa fome comer coisas saudáveis. Mas ela fez, então, qual é o nome? Hipotálamo. Ela deve estar funcionando, porque não diminui o estômago dela. Isso. Então, né, o hipotálamo já está te avisando que você não pode comer mais do que aquilo. Não, é isso? é o contrário. Ele quer que ele coma para ela voltar ao peso anterior. O peso que eu tinha. Gente, é exatamente isso. E é possível. Por favor, meu Se ela relaxar, volta. Todo mundo se relaxar, volta. Então, por isso tem uma doença crônica. É como se ele já acostumado com o peso dela anterior. Exatamente isso. O máximo que eu cheguei, o meu corpo quer sempre estar naquele nível. Exatamente isso. Entendeu? Ele não aceita que eu baixei de volta. Era para entender, o positivo. Vamos ficar no positivo. Não, ele quer voltar. Ele quer voltar. Olha que loucura. Por isso que não tem cura e por isso que reganha o peso e a pessoa acha que está curada e não existe isso. Tá, mas como que ela vai engordar de novo, doutor, se o estômago dela é pequeno agora? Eu acho que ela sabe disso, né? Eu não sei, eu quero saber. Acho que ela sabe disso. Aí são as duas coisas. Sair de todo o treinamento que ela teve. Com certeza ela chegou a esse peso, não fui só com a bariátrica, ela mudou muita coisa dos hábitos de vida dela, então ela não sair disso nunca, tá? E existem alguns estudos científicos que sugerem que o exercício físico ajude com alguns hormônios a deixar o hipotálamo mais calminho. Entendeu? O exercício físico é fundamental. Escuta o doutor. O exercício físico é fundamental. E existem alguns trabalhos também, isso aí não está fechado, que a cirurgia bariátrica mexe um pouquinho com esse hormônio e também engana um pouquinho o hipotálamo com o tempo, entendeu? Então, são duas coisas que a gente tem aí para oferecer com a cirurgia bariátrica, mexendo nisso, tendo uma melhor resposta no hipotálamo e o exercício físico. E fora isso, a consciência disso acontecer e acontecendo, poxa, estou fazendo besteira, não posso dar mole com o meu organismo. Mas é fundamental. Isso eu acho que quando a gente está numa carta de baralho, né, que eu falei para entrar no jogo, as pessoas querem o as de copas, não sabem como usar. Esse eu acho que é o coringa da obesidade. Entendeu? A pessoa saber, essa carta é importante reconhecer para ir lutar contra isso. Além do impacto na questão física, como que também pode causar impacto na parte emocional, na autoestima também da pessoa? Isso aí geralmente a pessoa, quando vem conversar com a gente, ela vem muito mais preocupada com a parte de autoestima, a parte emocional e a parte de imagem, né? Então, nós, profissionais de saúde, a gente está muito preocupado, que a gente sabe que o paciente obeso tem risco de infartar, tem risco de derrame, tem risco de coisas, mas a parte de imagem é o que traz. Que bom que traga, né? Porque isso que também a gente vai começar a orientar e colocar que a gente tem que melhorar tanto a imagem quanto a parte de saúde também, as duas coisas, entendeu? É um conjunto. E isso é até uma coisa legal, porque através da melhora da imagem também a gente consegue melhorar as outras coisas. Então, a gente perdendo peso, principalmente a mulher, né? A gente coloca ela com uma autoestima melhor, ela se sentindo mais bonita, ela vai ter estímulo para se tratar e vai melhorar todas as outras coisas. Então, que bom que isso incomode e procure o profissional. Tá? Reconheça, estou acima do peso e procure o profissional, que a gente vai melhorar as outras coisas juntos com isso. Doutor, qual é o perfil do paciente que você mais tem na clínica? Assim, você vê, a obesidade ela não tem classe A, B, C ou D. Ela está em todas. Certo. Né? E geralmente qual é o perfil da pessoa obesa? Na verdade, a gente sabe também que a obesidade está um pouco maior nas classes menos favorecidas também. Né? Isso tem vários motivos, né? Forma de trabalhar, né? O próprio tratamento também não é barato. Alimentação inadequada, come em qualquer lugar. Então, na verdade, a parte social, as classes menos favorecidas tendem a uma obesidade realmente maior. A gente ainda está numa fase que a grande gama dos pacientes ainda estão procurando o problema segmentado, como eu falei, né? Eles vêm por causa de uma gordura no fígado, tá? E estão com 120 quilos. E esses 120 quilos não incomodam muito, quer tirar a gordura no fígado. Entendeu? E isso tem que ser revertido. Ele vai no cardiologista, está com pressão alta, com uma glicose também de 130, lá com IMC altíssimo, mas ele quer abaixar a glicose dele. Tá? Por quê? Isso tem um fundamento muito grande.
Porque é mais fácil pedir remédio do que mudar a vida, gente. É verdade, doutor. É mais fácil pedir remédio. É mais entendeu? cômodo. É mais cômodo, entendeu? Mudar de vida é mais difícil. Isso. E aí, esforço. Remédio, na verdade, esconde aquilo por um momento e você se torna dependente disso. Exato, e não vai resolver, e com o tempo vai passar para 2 remédios, para 3 remédios, para 4 médicos, para 5 médicos. Doutor, eu posso também falar disso. Eu me lembro, eu engordei depois da minha gestação. E aí fui num médico, enfim, que me passou Anfepramona, isso, Femproporex, está tudo proibido. Isso tudo aí. proibido. Na época ainda estava, né, nessa época ainda estava liberado. E aí tomei a sibutramina, Isso. eu não consigo, eu posso tomar que é como se fosse água. Eu não me emagreceu em nada, sibutramina. Mas a anfepramona me emagreceu. Aí as pessoas, e aí, Tiane, o que você tá fazendo? Eu falei, nada, tô malhando. Tupida de anfepramona. E aí, doutor, aquilo começou a me dar um calor, um suador. Você já era casada com ele? Não, nessa época ainda não. Não, já perguntaram, você queria matar ele? Porque muda completamente. Muda tudo, muda o seu estado emocional, enfim, você fica nervosa, dá de verdade tipo um ataque cardíaco, um aceleramento, enfim. Aí o médico, eu voltei e falei, olha, esse remédio tá me fazendo mal. Então para. Você já conseguiu o peso que você queria, porque emagreci mesmo. Com a sibutramina? Com a anfepramona. Ah, tá, perfeito. Consegui. Aí, doutor, acho que em 2 meses eu já tinha ganhado tudo de novo o peso. Por quê? Até ajudou, eu acho que não da forma saudável, não me ajudou de forma saudável, mas emagreci. Só que começou a me trazer problemas de saúde, então aquela medicação estava me fazendo mal. E aí eu estava num peso bacana, eu depois da gravidez eu cheguei a 110 quilos, e eu acho que eu cheguei a, sei lá, 65 quilos. Legal. Então, tipo, perdi pra caramba. Qual era a minha? Eu tinha que manter, me educar. Tudo isso que você tá falando, não fiz nada disso. Em 2, 3, 4 meses eu já estava com peso tudo de novo. É porque muito provavelmente você foi para tratar, você só queria emagrecer, você não queria tratar a obesidade. Isso é uma chave que tem que ser virada. Eu não vou no médico para emagrecer, eu vou no médico para tratar a obesidade. E aí a coisa é completamente diferente, a chance de sucesso é maior. Essa chave tem que ser mudada. Eu vou no médico para tratar a minha obesidade e não eu vou no médico para emagrecer. Isso é fundamental. Uma outra coisa também é que, até em relação aos profissionais de saúde também, tem muita coisa mudando, a obesidade, tem saído artigos médicos orientando a nós médicos como falar com o obeso, né? As palavras certas para usar, porque isso mexe com a autoestima também. Você vai no consultório e fala, poxa, você está gorda há quanto tempo? A gente tem que saber falar. É considerado gordofobia. Gordofobia, entendeu? Gordofobia. Isso afeta o paciente. Se você quer tratar, você tem... Então, existem artigos médicos orientando a gente como falar, né? E uma das coisas também que nós profissionais de saúde, a gente tem que mudar um pouquinho é que aconselhamento não é tratamento. Quando o paciente vai para tratar uma pressão alta ou tratar uma úlcera, uma gastrite, o que a gente faz? A gente prescreve o remédio. Toma esse remédio, volta aqui para ver se você melhorou. O paciente obeso que chega com os problemas que ele tem, a gente não pode chegar para ele, você tem que perder peso, emagrecer e fazer exercício. E sair do consultório sem absolutamente nada. A gente tem que tratar esse paciente, tá? Esse aconselhamento não vai ajudar em nada o paciente, ele não vai fazer absolutamente nada. É diferente de você chegar para o paciente e falar assim, olha, você precisa emagrecer, você precisa perder peso, você precisa fazer exercício, então o que eu vou fazer? Vou te encaminhar para o endocrinologista, vou te encaminhar para o nutricionista, vou começar um remédiozinho aqui para você, e você vai lá e depois você volta aqui que eu quero ver como é que você está. Isso é completamente diferente. Isso é um acompanhamento. Isso é um acompanhamento, tá? Isso é você dar a possibilidade de tratamento ao paciente. E não você falar, olha, você precisa emagrecer para melhorar essa gordura no fígado aí, fazer exercício, senão não vai melhorar. Eu também já passei por isso. Eu fui numa endocrinologista uma vez que ela falou assim, você tem consciência de que você está acima do peso? Eu falei, tenho. Ela, então, você tem que... A sua alimentação tem que passa a ser essa, não sei o quê, nananana, você vai fazer? Mas assim, eu achei que, sabe, eu sou muito da empatia. E eu não achei que ela foi zero empatia. E ela passou, é isso aqui, se você não fizer, não vai mudar nada. Você vai continuar com o seu peso, é isso que você quer? Tá aí.
E sabe essa coisa do, olha, Isso, você precisa... Peraí, você entendeu? Não, eu ainda tô com dúvida. Então, peraí, será que você tá precisando de um acompanhamento psicológico? Que era o meu caso. Eu tinha que mudar minha cabeça. Então, sabe, é como o senhor disse, no CEDIF, você encontra ali todas as especialidades, você tem todos os médicos para um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar que vai te orientar em cada pedacinho. Porque, doutor, cada pessoa está vivendo um momento. Exatamente. Vai ter pessoas que querem, de repente, um endocrinologista que fala, ó, essa aqui, é isso que você precisa comer, tal. E essa pessoa vai sair dali e vai entender que não foi meu caso, não era o meu caso. Então, eu precisaria, talvez, de um psicólogo primeiro, para depois... Entende? Exatamente isso. E você sentir isso do paciente, o que ele precisa, é fundamental. Fundamental para o tratamento, para o sucesso do tratamento. Como é que você vai fazer? Ó, você vai diminuir, você vai fazer dieta, vai fazer exercício físico, tá? O paciente odeia exercício físico. O paciente odeia. É importante perguntar isso. O que você gosta de fazer? Doutor, não gosto de nada. Que bom que ela é sincera. Não gosta de fazer. E aí, como fazer? Como trabalhar esse paciente? Como é que você vai trabalhar isso? Então, primeiro você precisa reconhecer que o paciente não vai fazer isso. E aí você precisa orientar ele de certa forma, porque ele tem que mexer o corpo de alguma maneira. Tá? E aí existem várias coisas para isso. Ele pode achar que dança não é exercício físico, mas ele gosta de dançar, faz dança. Tá? Ele pode morar num local que pode ir a pé para lá, e não pega o ônibus, não pega... Então, tem várias coisas que a gente pode mexer, mas só conversando com o paciente para a gente conseguir oferecer isso para ele. Caminhar também é muito importante. Fundamental. Fundamental. Tia. Filho. Doutor, a gente está falando muito sobre isso, então vamos lá. Para quem deseja emagrecer, por onde começar e quais são as mudanças essenciais na alimentação e na rotina dessa pessoa? Então, vamos lá. Você usou um termo importante aí. Para emagrecer, o que precisa fazer? Primeiro, reconhecer, vou insistir nisso, reconhecer que está doente, reconhecer que é obeso, que precisa de tratamento, procurar o profissional adequado. Então, a segunda coisa, vamos falar agora da perda de peso, né? Quanto é que o paciente precisa perder de peso para ele melhorar? Porque quando o paciente chega para conversar com a gente, ele quer perder 50 quilos, 30 quilos, 40 quilos, quer perder coisa absurda de peso, que isso pode frustrar se não perder. Muito. Entendeu? Então, você tem que saber a expectativa de perda de peso do paciente. Então, eu tenho algumas boas notícias. Né? Pequenas perdas de peso tiram o paciente de riscos de várias doenças. Não precisa perder muito. Né? O que a gente sabe? Perdeu 5% do peso. Então, tem 100 quilos, perdeu 7 quilos. Isso é quase nada. Tá? Para nós médicos é muita coisa. Eu costumo comparar assim, que a gente geralmente na cozinha, né, quando faz compra, minha esposa, né, compra aquele saco de 5 quilos de tio João. Não tem aquele saco de 5 quilos? E aí a gente fala assim, perdeu só 5 quilos. A gente pega aquele saco de 5 quilos, coloca no colo e vai trabalhar com aquilo. É muita coisa. É aquilo que está destruindo. E a gente fala 5 quilos para o paciente acha que é pouco. Não é. E com essa perda de 5%, você já consegue diminuir alguns remédiozinhos de diabetes. Tomava 3, passa a tomar 2 ou 1. Já diminui o remédio de pressão. Então, ele já sai de riscos de infarto, risco de derrame, que ele está propenso até a qualquer momento. Se subir um pouquinho para 7%, ou seja, ele está com 100 quilos, já perde 7 a 10 quilos, já diminui a gordura no fígado. Então, o risco de cirrose dele já vai embora. Se você já perde 10%, aí você melhora já a qualidade de vida em relação às dores, em relação à apneia do sono. Então, qual é a boa notícia que eu tenho? Perder 10 quilos, tá? É muita coisa e já tira você de riscos de doenças graves, gravíssimas. Então comemore, né? Quando você perder seus 5 quilos, comemore muito, 10. Comemore muito, porque isso está salvando a tua vida. Que bacana isso. E se a gente conseguir mais, lógico, legal, muito bom. Mas essa perda de peso, que não é pouca, que os pacientes acham que é pouca coisa, não,
para a gente é muito importante na qualidade de vida do paciente. E aí a gente vai, porque você perguntou, né? Colocar na cabeça que não precisa perder demais para você voltar a ser saudável, você com pouca coisa consegue. E aí a gente tem a base do tratamento, que é dieta e exercício. Né? A gente tem que botar essas duas coisas, porque é a mudança do hábito de vida. Qualquer coisa que a gente for falar de tratamento, balão, Zempic, seja lá o que for, cirurgia bariátrica, se não tiver essa mudança do hábito de vida, vai ser efêmero, vai ser de pouco tempo. E vai ganhar, o hipotálamo vai ganhar fácil depois. Fácil. Então a gente tem que colocar dieta e exercício. E a pergunta é de $1 milhão de novo. Esse hipotálamo, não vou esquecer dele nunca mais. Não já esqueça, aprendi com o senhor. Por favor, grave ele, porque ele vai estar te incomodando o resto da vida, não tem a menor dúvida. Mas é a pergunta mais importante em relação à dieta. Qual a melhor dieta? Qual a melhor? Qual a melhor dieta? Pra mim eu não sei. Eu não sei te responder. Porque tem dieta da lua, tem dieta do sol, tem dieta da... Não é uma dieta. Tem dieta Você tem que mudar. Existem vários tipos de dietas. Existe a dieta mediterrânica, dieta daqui, dali. Mas em termos científicos, tem a ciência dizendo em relação à obesidade, para a insuficiência renal, para a pressão alta, existem algumas dietas mais específicas que uma é melhor que a outra. Mas para a obesidade, tá? Tratamento da obesidade, não existe nenhuma dieta campeã. Assim, faz essa dieta aqui, que essa dieta... Então não tem. E aí isso é um problema, né? Porque no campo do que você não tem, começa a aparecer tudo, né? Tudo, exatamente. E aí o paciente fica completamente perdido. Mas é aí que ele tem que entender que ele tem que trocar tudo aquilo que não é legal por frutas, legumes, exato, verduras. é o básico. É o básico, a É. substituição da vida do supermercado, a gente costuma falar, né? Quanto mais você descascar, melhor para você do que você desembalar, né? Então, isso é interessante porque você pode individualizar, né, a dieta do paciente. Tem paciente que tem mais facilidade para comer carne, para comer menos carboidrato. Então, o nutricionista vai e faz uma dieta baseada em proteína para ele. Legal. Tem paciente que consegue ficar mais tempo em jejum. Vai para o nutricionista, faz o jejum intermitente. Então, a coisa pode ser adaptada de acordo com o paciente, de acordo com o que é o melhor para ele. Tá? Então, isso é o básico. Agora, alguma coisa tem que ser mudada. Uma coisa em relação à dieta também é que a gente tem que botar na cabeça que o que ele for mudar é pro resto da vida. Não adianta ele fazer uma dieta de só comer asa de frango, sei quantos quilos por dia. Ele não vai conseguir a vida toda fazer isso. Então, uma coisa que eu sou contra, doutor, queria saber o que o senhor acha disso. Jejum intermitente. Eu não concordo. Se eu ficar um tempão sem comer, acho que isso... O que acontece? O jejum intermitente deu muito certo em relação ao emagrecimento nos estudos científicos feitos com animais. Funcionou muito. Realmente o paciente perdia peso. Mas isso não se comprovou nos humanos. Entendeu? Então, essa é uma questão que é um pouco discutida ainda. Mas qual é a questão, Etienne? Se o paciente se adapta a isso e ele tem uma boa resposta a isso, legal. Tá? Não vamos ser contra isso. E se isso... Uma coisa que a gente pode fazer no início, a gente faz uma coisa um pouco mais radical, mas ele tem que ter a consciência que isso não vai durar muito, porque ninguém consegue fazer isso o resto da vida. Depois a gente adapta para uma outra dieta. Entendi. Entendeu? A gente não pode chegar para o paciente e falar assim, você está errado no que você quer. O tratamento do obeso é um tratamento individualizado. O médico tem que entender as expectativas, entender os anseios do paciente e adaptar isso, porque não existe nada radical que vai dar certo. Nem mesmo a dieta e nem mesmo a conduta radical do profissional de saúde. Então, a gente tem como adaptar isso. Faz uma coisa radical, perdeu peso, depois passa por uma dieta mais baseada em fruta, verdura, ovos, depois progride. Então, isso é uma coisa... Agora, tem que ter a consciência. O que eu estou fazendo hoje, eu vou aguentar fazer isso pro resto da minha vida? É isso que ele tem que perguntar. Entendi. Muita coisa boa. Inclusive aqui a doutora Érica, conhece a doutora Érica? Conheço. Um prazer, tá todo mundo aí presente, aí participando, ela legal. Perguntou assim, qual a sua opinião sobre a nutrologia atuando no tratamento da obesidade? Legal, muito bom.
Eu acho que é a especialidade do momento, né? É a especialidade onde todo mundo vai ter que entender disso aqui que a gente está conversando. O cardiologista, o gastroenterologista, o nefrologista, o endócrino. O endócrino já é mais um pouco ligado a isso. Porque vai ter que tratar tudo isso aqui que a gente está conversando, ele vai ter que aprender a saber. Ele vai ter que entender de dieta, ele vai ter que entender de caloria, ele vai ter que entender quanto que cada comida tem de caloria para fazer uma dieta balanceada, ele vai ter que entender por que engorda, por que não engorda. Então, a nutrologia é a especialidade do momento e eu acho que entender do obeso é estar sempre estudando nutrologia. Perfeito. Tem mais aqui, ela falou o seguinte, a Luciane falou, coloquei o balão com o Dr. Wilson, perdi 25 quilos, estou mantendo há quase 3 anos. Tomava 3 remédios para a pressão e agora só tomo um remédio. Tá agradecendo, né? Parabéns. Legal. Ela é uma paciente que ela está agora com o hipotálamo querendo acabar com a vida dela. É uma luta diária. Tá, como ela falou, 3 anos, né? E aí o hipotálamo está o tempo todo querendo acabar com ela. E ela está na luta, ela entende isso, é uma batalha e está tendo um sucesso incrível. 3 anos aí de balão aí e resolveu o problema de saúde dela e de autoestima também, né? Natália Joy, dieta ou reeducação alimentar? Qual a melhor abordagem para perder peso de forma saudável? Acabamos de falar. Exatamente. Não é a dieta que vai resolver. Reeducação alimentar. É a reeducação da vida. Não é só do alimento, é a reeducação da vida. Educação da vida, nossa, perfeito. Tô aprendendo muito, gente. Dá uma conferida, galera, se continua no Instagram que tinha saído. Voltou? Continua? Aí, show. Doutor, explica pra gente também o que é gastroplastia endoscópica. Então, vamos lá. A gente tem algumas escadinhas, né, de tratamento em relação à perda de peso, né? A gente tem a dieta exercício, a gente tem as medicações, que perde um pouco mais de peso, até as drogas mais modernas perdendo bastante peso. A gente tem a endoscopia bariátrica e a gente tem o bypass, né? Isso são as escadinhas de tratamento progressivo com maiores perdas de peso, tá? Na endoscopia bariátrica, a gente tem o balão intragástrico e a gente tem a gastroplastia endoscópica. A gastroplastia endoscópica, que é a pergunta que você está me fazendo, é um procedimento que a gente faz por endoscopia, a pessoa dorme sem ver absolutamente nada. É um procedimento que a gente faz em hospital, com anestesia geral. É um procedimento que dura mais ou menos 1 hora. E o objetivo do tratamento é a gente, através da endoscopia, do aparelho que a gente coloca, a gente dá ponto cirúrgico mesmo, dentro do estômago, e a gente diminui o tamanho do estômago. Então, o estômago passa a receber e caber apenas 30% a 40% de comida. E essa redução do estômago faz com que o paciente coma menos. E esse comer menos tem uma taxa de emagrecimento significativa, que a gente chega aí a 25%, 20% a 25% de perda de peso. Ou seja, um paciente que tem 100 quilos, a gente chegaria com o paciente a 75, 80 quilos, ou seja, uma perda de 20 a 25 quilos, que é uma coisa extremamente expressiva. Perde mesmo. E perde, não tem dúvida, vai perder mesmo. E com uma outra coisa interessante, com uma boa resposta a longo prazo. Tá? O efeito da gastroplastia, o efeito dos pontos, ele tem um tempo de pelo menos 2 anos de efetividade. Tá? Não é um procedimento definitivo, ou seja, com o tempo os pontos vão sumindo, o estômago tende a se adaptar um pouquinho, entendeu? E isso é importante porque se você não destrói o estômago assim, ao ponto de você não poder fazer outros procedimentos no futuro. Você pode fazer uma nova gastroplastia, você pode fazer, não impede você fazer o bypass, ou seja, é um procedimento, a gente diria, entre aspas, reversível, né? Vamos dizer. E com perda de peso, assim, formidáveis. Tá? A gente pode dizer, doutor, que, por exemplo, no caso, o que eu vejo? Que tanto a gastroplastia quanto o balão são procedimentos que eles... diferente de uma bypass que você tem que depois tomar ali aquelas que a gente toma, né, as vitaminas pro resto da vida. Nesse caso, você não precisa. Você não precisa. Você não tem déficit de vitamina assim, suficiente que você possa
que seja necessário tomar a vitamina, tá? E a diferença do balão para a gastroplastia é que o balão perde um pouquinho mais de peso e você não precisa internar para fazer, né? E o balão tem um tempo de efeito de 6 meses ou 1 ano, dependendo do balão que você coloca. A gastroplastia já tem um tempo maior. De 2 anos, né? Mas são procedimentos extremamente efetivos e a gastroplastia tem a vantagem de ser menos desconfortável o pós-operatório do que o balão. O balão dá um pouquinho de enjoo, um pouquinho de vômito no pós-operatório. O pós-operatório da gastroplastia realmente é surpreendente. É bem legal. E existe limite de idade? Acima de 18 a 65 anos. Mas só que quando a gente fala idade hoje, né, é muito relativo, porque as pessoas estão com 70 anos com um corpinho de 50, né? Então, a medicina evoluiu bastante. Então, isso é uma coisa que tem que ser avaliada. Tem paciente de 75 anos que está aí voando, né? Então, mas a princípio de 18 a 65 anos. É o que eu digo, tem 50, parece que tem 30. É verdade, eu também. Você não tem nem 50, para de graça. Tá se colocando mais velho aí. Essa questão da idade, mas o a partir é sempre maior de idade, sempre a partir de 18, né? Não, na verdade... Criança não faria. Criança não, mas adolescente pode ser que sim. Mas aí tem uma avaliação um pouco mais detalhada, tem que ter uma aprovação do pediatra, ele tem que ter a aprovação do psicólogo ou do psiquiatra junto, porque a coisa é um pouquinho diferente em relação ao adulto, as vontades, né? Existe um ambiente familiar influenciando muito. Será que é o adolescente que quer ou será que é os pais que querem, entendeu? Então, tem uma coisa a ser avaliada, mas é factível fazer em adolescente também. Tá? Bacana. Sem problema. Nesses casos, tanto da gastroplastia quanto do balão, existe o acompanhamento da equipe multidisciplinar após o procedimento? Quando se fala em tratamento de obesidade, não se pode falar em outros profissionais juntos, tá? Então, qualquer tratamento de obesidade e o que a gente faz de gastroplastia e do balão, tem a nutricionista, tem o psicólogo, tem as consultas comigo e a gente ainda oferece um personal que a gente tem um convênio para fazer exercício físico. Sem isso, a taxa de sucesso diminui muito. Não existe falar tratamento de obesidade, vai só naquele médico. Você tem que ter uma equipe para tratar, se você quer ter sucesso relacionado a isso, né? Então, o sucesso do tratamento com o balão, com a gastroplastia, ele tem 2 coisas. Eu costumo falar que é um pilar, né? É um banco com 3 pernas, né? A avaliação com os profissionais, não é um só. A nutricionista, o psicólogo, o personal, isso é uma perna no banco. O procedimento, que é o balão ou a gastroplastia. E o terceiro, que é o quanto ele vai mudar os hábitos de vida dele. Se uma perna dessa cair, não tem sucesso. Tá? E com o tempo, o que vai acontecer? Os profissionais vão saindo, o balão e a gastroplastia vai sair, e aí ficar a pessoa. Só vai ficar a pessoa. Ela e quem? O hipotálamo. Jenny, vamos dar uma paradinha para falar do patrocinador Peixe do Vanô? Peixe do Vanô, é verdade. Inclusive, ele tá aqui ao vivo também. Tá ao vivo com a gente? Então, eles mandaram aqui pra gente, que a gente tá falando de comida, né, gente? Então, a gente, de comida, de emagrecimento, então a gente acabou deixando ali quietinho. Mas olha, restaurante... Peraí, rapidinho. Eu posso comer bastante, né, Você doutor? Pode. Tua genética é maravilhosa. Mas, na verdade, eu acho assim, né, doutor? Tudo, como é que é? Tudo pode, mas nem tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Não tem um ditado assim? Tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Você tem que entender que você tem que comer com moderação. Exato. A vida não pode ficar chata. A vida não pode ficar chata, exatamente. Porque senão, entendeu? Nos prazeres da vida, exatamente, Ou seja, comer posso e se comer um docinho, socializar. posso comer um bombonzinho. Isso, eu gostei do inho no final. As pessoas comem um bombonzão, as coisas comem o pundinzão. Então, se tiver aí, olha, as delícias do Peixe do Vanô, pode colocar aqui pra gente, pode trazer. Vamos brincar, doutor, agora? Eu não sei se o operador consegue botar na tela, na tela do YouTube, né, o logo do Peixe do Vanô, tá ali, os patrocinadores passando. Tá aparecendo. Se ele consegue, eu não avisei antes. Mas se ele conseguir, seria legal.
vamos receber Chegando aqui, ó. Restaurante Peixe do Vanosso fazendo presente mais uma vez aqui no nosso podcast. E olha, gente... Camarão, doutor. Alto nível, hein? Ó, muito do bonito. Deixa eu mostrar aqui pra câmera. Aqui, ó. Vem cá, isso não é fake, não. Pode comer, né? Pode comer. Comer um, pode? Pegar, Pode, lógico. Pegar umzinho aqui não vai fazer mal, não. Ó, já faz a propaganda você agora. Vamos passar o número do Peixe do Vanô também, né? A gente tá acostumado, né? Quantos vídeos você fez lá no Peixe do Vanô, hein, tia? Lembra quantos vídeos? Meu Deus do céu. Quantos vídeos você fez lá no Peixe do Vanô? Galera, você pode entrar no Instagram do Peixe do Vanô, tá? Vou passar aqui pra você qual é o Instagram. E eles estão entregando. Tem no iFood, como também tem pelo WhatsApp. Então, você que tá assistindo aí o podcast, você pode fazer o seu pedido. Valeu. Tem aqui o número, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você o número. Anota aí o número do WhatsApp. Deixa eu ver aqui, cadê? Não tá aparecendo aqui não. Hein? Olha, Rua Oscar Soares. Oscar Soares, 1093, Califórnia. Bairro Califórnia. Só que tem um número aqui, 2665, não tá aparecendo aqui. Agora apareceu. 2665. Peraí, deixa eu abrir aqui. Não, é o 98266. Vamos escrever juntinho, pessoal. 8266? Isso. 8266 5770. 5770. Isso você vai esse número você já liga diretamente e fala com a equipe do Ai, meu Deus, olha, nem vi. Equipe do Peixe do Vanô. Tem camarão, tem bolinho, tem não sei se o doutor já foi lá, já foi várias vezes. Muito bom. Tem muito cada bom. prato delicioso lá. Muito bom. Muito bom. Aquele que a gente comeu lá aquele macarrão diferente, lembra? Nossa. Eu não sei o nome, eu não vou saber. Tem até nome de pratos, doutor, de celebridade, né? O doutor Cristiano. Tem a moqueca do doutor Cristiano Castro. Tem mesmo, sério? Vai ter a moqueca chá de podcast. Quem sabe também tem prato do doutor Wilson lá, né? Mas aí vai ter que ser o do alface. Perfeito, doutor. Do alface, da beterraba. Alexandre, olha, quando a gente foi agora, quero ver no cardápio um prato light, diet, aí vai ter o nome, doutor Wilson Júnior. Aí vale. Gostei. Tá gostoso aí, tia? Tá top. Depois você come. Depois eu como. Depois você come. Mas, gente, vai lá. Restaurante Peixe do Vanô, muito obrigada, tá? Por sempre vocês estarem junto com a gente. É de excelência. O nosso diferencial aqui no Chat Podcast é que todos os nossos parceiros, a gente acompanha de perto o trabalho de cada um deles, né? Por exemplo, lá na Clínica Crescer e Sorrir, a gente acompanha, a gente conhece os profissionais. No CEDIF, a gente está aqui batendo papo com o Dr. Wilson, que é responsável do CEDIF, então está nos contando a história da clínica, como funciona, como é profissional cada um das especialidades, né, para fazer com que você consiga atingir o resultado que você deseja. Então, esse é o nosso diferencial, tá bem próximo, bem pertinho de cada um dos nossos parceiros, dos nossos apoiadores. Perfeito. Aqui o Alexandre tá falando assim, vamos colocar um salmão grelhado. Legal, muito bom, legal. Tá apoiado, eu apoio. Alexandre... tem mais perguntas aqui. A galera tá entrando firme, tá? Vamos embora. Fazer uma brincadeira aqui, que é o mito ou verdade? Sim. Posso só falar uma coisa que é importante, porque a gente fala de tratamento da obesidade, eu não posso só falar da endoscopia bariátrica. Tem muita coisa legal saindo e já presente para beneficiar os pacientes, tá? Que são as medicações. Você já falou da sibutramina, do Orlistat, uma taxa de perda de peso aí de 5% a 10%. Depois disso veio o famoso Saxenda. Não sei se você, na sua época, tinha o Saxenda. Não, isso eu não conheço. Que começaram as agulhas das substâncias, que a gente chama de agonistas de GLP-1, né? Com uma perda já 10% a 15%. E a gente tem que falar do Ozempic. Que agora tá famoso. Tá famoso, é a moda, e realmente tem que ser, porque é uma medicação sensacional. Tá? Com uma taxa de perda de peso aí de 15%. E isso é muita coisa para uma medicação para você mudar a sua vida, né? E então já tem a semaglutida, já tem o Ozempic já oral, já tem o Wegovy, que é o aprovado realmente para obesidade. Mas você se torna refém? Tem que tomar pro resto da vida? Então entra exatamente em tudo que a gente conversou. Você vai ter seu objetivo de perda de peso,
você vai ter a perda de peso a longo prazo, é um uso a longo prazo. Em algum momento, isso vai ser suspenso para você continuar com o quê? A mudança do hábito de vida. Então, isso é fundamental. E o Ozempic, o que está acontecendo com o Ozempic? A gente está ouvindo cada vez mais notícias de mídia, a cara do Ozempic, o corpo do Ozempic. Isso por quê? Porque ele está sendo feito sem orientação do profissional de saúde, né? As pessoas estão indo lá comprando e fazendo o tratamento pela internet ou com a amiga do jeito que fez, e aí tem tudo para dar errado, né? Não tem como. Mas o Ozempic, né, as formas que existem com tratamento com um grupo sério, tá? É uma medicação fabulosa e um tratamento de 15% resolve a vida do paciente, né? E já existe, tá? Nos Estados Unidos, vocês vão ouvir falar muito, que é o Mounjaro, a tirzepatida, tá? Que está chegando já com 20% de perda de peso. Tá? É muita coisa. Muita coisa. É muita coisa. E tá para chegar para o Brasil já no final do ano. E já para 2026 já existe uma outra substância, eu esqueci o nome, não sei se é retratutida, alguma coisa assim, chegando a 25% de perda de peso. Gente, isso é uma medicação quase perto da cirurgia bariátrica. É verdade. Olha quanto avanço a gente tem relacionado a isso, entendeu? Então, muita coisa está aparecendo, muita coisa está surgindo para beneficiar o paciente obeso, ou seja, o leque é imenso. A gente não poderia deixar de falar dessas coisas. Mas são soluções seguras? São completamente seguras, tá? Tudo isso que a gente fala em medicação são medicações com estudos sérios em pacientes, aprovado pela FDA, extremamente confiável. O que não é confiável é você comprar na farmácia por conta própria e usar por conta própria. Não vai dar problema. Tem um acompanhamento médico. E no outro termo, desculpa estar botando que eu tenho que oferecer isso para todos os pacientes. Uhum. Então, a gente tem as medicações, são formidáveis, a gente tem endoscopia bariátrica, a gente não pode deixar de falar da cirurgia bariátrica, do bypass, que foi o que você fez. Tá? É uma técnica formidável. A gente não pode pensar como o bypass como a última linha, o último recurso. Não é isso. Tá? O que a gente vai oferecer para o paciente. A gente pode oferecer todas essas coisas, inclusive o bypass. Uhum. Tá? O bypass pode ser a primeira opção, e em algumas delas deve ser a primeira opção. Tá? Porque a perda de peso em 40%, 50% de perda de peso, com resultado a longo prazo, 4, 5 anos ou até mais. Tá? E uma técnica, a técnica mais duradoura, é a única técnica que mostrou realmente efeito sobre a mortalidade. O paciente vai viver mais. Não tem a menor dúvida que ele vai viver mais. Tá? Então, a gente não tem que falar assim, no final, se não nada der certo, fazer o bypass. Não, às vezes o bypass é a primeira coisa que você tem que fazer. Cirurgia bariátrica ou o sleeve, mas o bypass é a primeira coisa que você tem que fazer. Perca o medo da cirurgia, os profissionais, os cirurgiões estão extremamente treinados para fazer, chance de complicação mínima, eu posso dizer que é como se fosse operar uma vesícula hoje em dia, tá? Os materiais que são feitos, então é uma outra oportunidade que a gente tem, é uma outra coisa que a gente tem para oferecer para o paciente, tá? E não como última opção para oferecer para o paciente, tá? Então a bariátrica é fundamental. Perfeito. Doutor, a Bruna Lobo está perguntando o seguinte. Meu Deus, a Bruna não é mole, né? Aos pacientes que querem colocar o balão, mas gostam de tomar uma cervejinha. Quanto equivale um copo de cerveja? Olha, gente. Sempre quando a gente quer fazer uma besteira, a gente coloca um inho no final, né? O inho, né? O inho, né? O que acontece? Todos esses procedimentos, você pode fazer o que você quiser, né? Não quer dizer que você vai fazer e vai passar mal, né? Em relação ao balão, por exemplo, a restrição que a gente coloca no balão, no estômago, é uma restrição principalmente para comida. Então, você come um arroz, um feijão, uma carne, você logo se sente cheia, porque a comida não desce. Ela fica retida ali naquele local. Mas o líquido passa, né? O doce de leite passa, o chocolate passa, o todinho passa e o álcool também passa. Tá? Então, poder beber, não tem problema nenhum, não vai passar mal com isso. Mas a gente sabe que cada latinha de cerveja ou cada garrafinha de cerveja equivale a um misto quente de caloria. Então,
aí vai depender do quanto ela quer se entregar e quanto que ela quer mudar a vida dela em relação a isso. Lógico que, vamos dizer, a gente não pode ser radical. Sabe? Fez tudo direitinho durante a semana, exercício, tá legal, final de semana, tomar um vinho com o marido, uma cervejinha na praia, meu Deus do céu, tem que fazer, né? Agora, o que acontece? A pessoa vai na sexta-feira à noite no trabalho, come pra caramba, toma um vinho, daí no sábado é o churrasco com os amigos e no domingo é a praia. Aí fica difícil, aí, né? Aí vem a segunda sem lei, a terça eu mereço. Cada dia eles carimbam o nome, né? Exato. Então, eu acho que não tem que ter nada radical. Segunda sem lei, não sabendo muitos nomes, hein? A terça eu mereço, a quarta eu trabalhei muito pra isso, a quinta... Hoje aqui... Tem até um bar que o nome dele o nome do bar é Eu Tô no Trabalho. Eu conheço. Os caras vão falar, a mulher liga, tu tá onde? Eu tô no trabalho. Nome do bar. Mas a gente não pode ser radical. Eu acho que a gente tem que programar a vida, reeducar a vida e tomar uma cervejinha de vez em quando e um vinho, sem problema. Deixa eu te fazer uma pergunta, doutor. Com o balão ou com a gastroplastia, a gente tem algum alimento que você tem rejeição ou não? Não. Absolutamente nenhum. Não, né? Diferente do bypass, né? Que tem algumas, geralmente, muito carboidrato, às vezes passa mal, né? Eu sou leite. Leite ou doce. Coisa e tal. Fez a pergunta legal que eu vou fazer uma em cima dessa também. Bypass. Aí tá querendo saber mais de você, ó. Tem tá muito querendo saber dumping, mais de você. Né? Exatamente. É isso. Nesse também tem? Não, zero. Não existe isso. Não existe isso. Essa coisa do passar mal é porque eu passo... Não existe isso. Não existe isso. Essa é uma das vantagens em termos de efeitos colaterais. Agora, uma coisa importante é porque eu não gosto de falar mal do bypass. Não, eu também. Entendeu? A gente tende a não vou operar, não vou... vou fazer o bypass e vou tomar vitamina o resto da vida. Gente, quantos comprimidos você toma de pressão, de diabetes e... São vários. Você vai trocar tudo isso por 7, 8 comprimidos por uma vitamina e vai estar vivo. É isso aí. Entendeu? Então, esse não é o problema. O problema é estar vivo e bem com saúde. Perfeito, doutor. Perfeito. Etienne, estamos chegando ao fim, doutor, do nosso programa, mas ela vai agora fazer a brincadeirinha. Vamos lá. Vamos lá. Quero mandar um abraço pro meu doutor, tá aqui, ó, doutor Luiz Alfredo Vieira de Almeida. Beijo, doutor, que foi o meu médico. Vamos lá, a brincadeira doutor, mito ou verdade? O senhor vai falar se é mito ou verdade. Comer carboidrato à noite engorda? De noite, de manhã, de tarde, na madrugada. Todo momento. Entendeu? Na verdade, se você comer carboidrato a mais do que o teu corpo precisa. Sim. Né? Você vai comer mais calorias do que deveria. Então, é porque tem a história de que à noite o metabolismo do organismo é menor, você comendo carboidrato vai acumular mais gordura. Mito. Mito. Viu? Doutor, tomar água... Deixa eu falar também, gente. Poxa. Vou fazer a pergunta do doutor Cristiano. Tomar todo dia de manhã couve. Como é que ele falou? Eu não guardei couve, limão, gengibre. Aquele detox. Isso emagrece, doutor? Tomar água morna com limão em jejum ajuda a emagrecer? Se você está fazendo isso para substituir o pão com o todinho, com o café da manhã, com bacon, vai ajudar, porque na verdade você vai estar deixando de comer a coisa. Tá? Mas só isso não ajuda em absolutamente nada. Também é mito. Mito. Quem faz cirurgia bariátrica nunca mais engorda? Eu acho que agora você pode responder. Engorda, gente. Engorda, agora isso aí está muito bem respondido, né? Então, a obesidade é uma doença crônica, incurável, tá? E recidivante, ou seja, ela volta se você parar o tratamento. Ela volta. Então, o senhor já pegou um caso assim de alguém que fez bariátrica, né? E depois foi lá para fazer o... A gente tem muito. E a gente até oferece alguns tratamentos para isso. Existe até tratamento endoscópico para quem ganhou muito peso, que é o plasma de argônio. Isso aí é um outro assunto, que a gente pode diminuir o tamanho da anastomose e fazer com que o paciente perca peso. Então, na verdade, a gente sabe que com o bypass, com essa história de hipotálamo, o paciente 5, 7, 8 anos depois vai voltar acima do peso. E a gente precisa oferecer o novo tratamento. Tá? Então, não é o paciente se frustrar,
Tá? Ganhei peso, como é que pode? Não, nada disso, isso acontece, é recorrente. A gente volta e oferece um novo tratamento. A gente pode oferecer o Ozempic, a gente pode oferecer o plasma de argônio, mas o que a gente sabe? Se voltar os hábitos que tinha depois que operou, dieta, nutricionista, exercício, perde peso. 3 coisas, doutor, que definitivamente uma pessoa obesa, queria que você desse 3 coisas que essa pessoa obesa não pode fazer de jeito nenhum, parar agora de fazer. Não, que ela não pode parar? Que ela não pode fazer, 3 coisas. Para evitar muito mais... Então, o que ela não pode fazer? Ela não pode parar de fazer exercício. Ela não pode mudar os hábitos. Não, no caso é assim, tipo, o que essa pessoa obesa deve parar de fazer agora? Por exemplo, se ela fuma, não, você não pode fumar mais, para aí imediatamente. 3 coisas. Então, o que ela tem que parar de fazer parar nesse momento com os hábitos de vida que ela tem. Ela tem que parar, é o hábito de vida que está levando isso. Né? Parar com sedentarismo. Você está sedentária. Tá? Quem quer parar com os hábitos de vida e quem quer parar com sedentarismo, tá tudo isso aí que você falou incluído. Tá a cerveja, tá o cigarro, tá o churrasco, tá a falta de exercício, tá tudo junto nessas coisas. Então eu diria 2 só. Pare agora com o hábito de vida que você tem, mude isso e pare com o sedentarismo. Sua vida vai mudar. Entendi. Um outro caso, mas seria um outro doutor, né? Do infarto, né? Devido a algumas coisas, né? O infarto no obeso é bem... Infarto e doença cardiovascular que a gente chama de derrame. Tá? É altíssimo. Trombose. Trombose. É muito, muito, muito frequente. Muito frequente. São tantas doenças. E existe uma outra coisa também que acontece. Isso a gente viu muito no Covid. Qualquer doença no obeso é pior. Tanto é que vocês devem ter visto na época do Covid aí, os obesas morrem mais. Então, uma gripe no obeso, uma pneumonia no obeso, um trauma, qualquer cirurgia no obeso, é tudo pior, porque o organismo está inflamado, o organismo está debilitado, a imunidade está ruim. Então, tem várias coisas. Mito ou verdade? Pular refeições acelera o emagrecimento? Aí a gente pode falar se for fazer o jejum prolongado, né, que ficar sem... Pode até ser efetivo para algumas pessoas, mas na maioria das vezes, o que acontece? Pula e dá uma fome tão grande que depois come tudo de novo, exato, come o dobro. Então isso é mito. Mito, também acho. Suplementos naturais para emagrecer são sempre seguros? Isso é muito legal. Tá? Existem vários suplementos naturais que você pode colocar na sua mudança do hábito de vida. Né? Você pode fazer whey protein, tá? Porque como você emagrece muito, você perde muita proteína, né? Você perde músculo. Tá? O whey protein pode vir para isso. Você pode fazer fibras, né? Isso faz com que você dê saciedade, com que você diminua a absorção de açúcares e de gordura. Você pode fazer... que chamam de alimentos termogênicos, né? Você pode fazer gengibre, você pode fazer linhaça, que também... Então, tem várias coisas naturais que você pode começar a colocar no seu novo hábito de vida, que é formidável, não tem a menor dúvida. Então, é verdade. É verdade. Metabolismo lento é a principal causa da obesidade? O que é metabolismo lento? Na verdade, com o passar do tempo... por várias menopausa, andropausa, várias alterações hormonais, a gente começa a gastar menos energia exclusivamente por envelhecer. Ou seja, hoje você gasta 1.000 de energia. Daqui a alguns anos, depois principalmente menopausa, andropausa, você vai começar a gastar 800 de energia. Isso acontece muito pela atrofia muscular. E aí, o que você fazia igual, tá? Se você gastava 1.000 e comia 1.000, não acontece nada. Agora você gasta 800 e come 1.000, que é a mesma coisa de anos atrás, você vai engordar. Entendeu? Então, isso que teoricamente é metabolismo lento. Mas já saíram alguns artigos, um até bem recente, falando que isso é tudo balela de exercício lento, de metabolismo lento, que dos 18 aos 60 anos o metabolismo é o mesmo. Tá? Então veio um artigo aí para mexer com a cabeça de todo mundo. Mas o pessoal entender é mais ou menos assim. Tá? Entendi. Dormir mal pode dificultar a perda de peso? Verdade pura.
verdade pura. A pessoa que dorme mal, ela passa o dia angustiada, ela passa o dia com o metabolismo completamente alterado, ela passa o dia onde ela vai tomar atitudes e impulsos para comer, muda completamente o metabolismo, come mais, não tem a menor dúvida. Pessoas que eu noto que têm insônia, dificuldade para dormir, eu sugiro medicações em algumas situações. Ajuda a emagrecer, não tem a menor dúvida. Verdade. E a última? Para terminar, quanto mais suar durante o treino, mais calorias se perde? Isso aí é boa. Isso é legal, porque se isso fosse verdade, a gente não teria multiplicação das academias, a gente teria multiplicação das saunas. Opa, gostei. Não é? Ninguém que faz sauna emagrece, né? Então, isso aí é completamente mito, não tem nenhuma relação suar com perder peso. Isso é uma outra coisa, é a homeostase, é a temperatura, é outra coisa. Perfeito. Doutor, estamos chegando ao fim, queremos agradecer a presença do senhor, eu queria que deixasse uma mensagem para todo mundo que está com a gente até agora e que quer conhecer também, né, a Clínica Sedif, onde fica localizado e como faz para entrar em contato com o senhor. A mensagem que eu queria deixar é que a obesidade não é brincadeira. A obesidade é uma doença que realmente precisa ser tratada. E para isso, o paciente tem que acreditar que está doente para procurar um profissional adequado, tá? E iniciar um tratamento para isso, seja ele qual for. Tá? Não existe espaço para a pessoa estar obesa e não fazer nada. Tá? Isso aí ela está encurtando o tempo de vida dela com a família e com a gente aqui. Isso aí é fato. Ela precisa, tá, se conscientizar e tratar. E a medicina já desenvolveu bastante coisa para oferecer isso. Uma segunda coisa também é que eu não tenho dinheiro para tratar, porque tudo isso que a gente está falando não é barato. Né? O Ozempic, essas coisas não são baratas. Isso não é desculpa. Tá? Por quê? Você pode fazer a cirurgia bariátrica, tá? Que ela pode ser, se você não tem dinheiro, mas tem um plano de saúde, o plano de saúde é obrigado a fazer, então exija isso. Mas se não tiver plano de saúde, você tem o SUS, tá? E a cirurgia bariátrica é feita pelo SUS. Ah, mas demora muito, não tem problema, você tem tempo. Tá? Você vai levar, procura, vê onde vai entrar na fila, vai levar 3, 4 anos, tá ótimo. Mas alguma coisa você está fazendo. E existem algumas medicações mais baratas, como a sibutramina que você fez. Então, não é desculpa eu não ter dinheiro e não consigo tratar. Tá? Tem que ser tratado de alguma forma. Não pode fazer sem fazer nada. E a gente lá na clínica, a gente oferece um tratamento individualizado, a gente tem todas as especialidades, a gente oferece tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, todo esse tratamento. E a gente tem certeza que está fazendo um bom trabalho e o fato de eu estar aqui é para divulgar isso, que realmente tem tratamento e a gente tem como salvar bastante vidas com isso. Perfeito. Perfeito. Sedif, né? É o nosso patrocinador oficial também, que vai estar acompanhando a gente aí durante esses meses aí, aqui em Nova Iguaçu. Então, galera, esse foi o programa de hoje. Etienne, aí, gostou? Muito, tirei trocentas dúvidas e agora eu aprendi o hipotálamo. Não vou esquecer mais essa palavrinha. Quando eu pensar que eu vou querer comer tudo de uma vez, eu vou falar, o hipotálamo. Vai ser hipotálamo do Dr. Wilson, né? Dr. Wilson, com certeza. Galera, Dr. Wilson, muito obrigada, de verdade. Foi muito esclarecedor. A gente vai encaminhar muito, né, Joel? Esse podcast para que muitas pessoas... o seu trabalho salva vidas. Legal. Você que é de Nova Iguaçu, compartilha muito e faça uma visita na Sedif, que tem uma equipe lá também pronta para atender e receber todo mundo, né, doutor? Exatamente. Galera, um abraço para todo mundo. Se inscreva no canal, você que assistiu até agora, não se esqueça. Se inscreva porque é muito importante você ser inscrito do nosso canal, tá bom? E daqui a pouquinho vamos ter mais um programa. Fica ligado no canal e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.